A paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós louvamos a Deus por mais uma noite, por mais um dia. E antes da gente ter um tempo de louvor, eu quero ter um tempo de oração com você. Eu quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça, a fechar os teus olhos, aquietar seu coração, a você procurar se esvaziar, se desligar de tudo aquilo que você já viveu no dia de hoje. Todas as coisas que nós vivemos, tanto as boas quanto as ruins, elas têm o mesmo poder de nos afastar da presença de Deus. Os nossos pensamentos, os nossos corações, eles vão sendo entulhados em muitos momentos, e nós vamos desviando naturalmente o nosso olhar. Se nós temos problemas, a nossa vista vai ficando mais turva, nós vamos tendo dificuldade de enxergarmos a direção, o sentido. E quando as coisas estão boas, a tendência natural da acomodação ou do comodismo também vai nos tirando. Então, nesse momento, e são nesses momentos que nós precisamos aquietar o nosso coração. E nós precisamos dizer para Deus: existe um propósito para estarmos aqui. Existe um foco, existe um propósito. E por mais que de repente todas as pessoas que estão em volta de você essa noite sejam pessoas que estão buscando talvez coisas diferentes ou coisas que você não faz ideia, Deus é um Deus tão poderoso. Ele se divide de uma forma tão sobrenatural que nós temos a impressão de que são vários, mas é o único Deus. E é aí que Ele sonda e conhece a motivação do nosso coração. E é nesse momento que eu quero te convidar a você pedir ao Senhor para que Ele venha e para que Ele nos esvazie de nós mesmos. Sim, meu Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela honra, pelo privilégio de podermos estar mais uma vez, Senhor, de alguma forma, de alguma maneira, diante da Tua presença. Em alguns momentos, nós acreditamos que o Senhor escolhe o momento certo para nós estarmos diante do Senhor. Que o Senhor olha para nós e espera ver em nós perfeição, mas esse é um engano humano, Senhor. O Senhor nos enxerga como nós somos, não aquilo que nós aparentamos, não a casca, não aquilo que muitas vezes nós estamos demonstrando, porque a Tua palavra diz que o Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o coração. E é nesse momento, Pai, que eu quero te clamar que Tu abras as janelas dos céus. Que o Senhor venha e visite a cada um de nós, a despeito de tudo aquilo que vivemos, passamos, sonhos, planos, propósitos, a despeito de todas as coisas, Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés, nos colocamos diante da Tua presença. Só Tu tens liberdade no nosso meio, liberdade para sarar, para falar. Nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, Te bendizer, engrandecer, mas também para ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra diz: o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. É na simplicidade, Deus, de corações que o Senhor se move. É na verdade, Senhor, que há dentro de nós que o Senhor enxerga o mais profundo. E a Tua palavra diz que o Senhor vai adiante, abrindo, aplanando, e vai facilitando a nossa passagem. E aquilo que nós precisamos fazer é apenas ouvirmos a Tua voz e seguirmos a direção dos Teus passos. Por isso, Senhor, essa noite nós queremos Te entronizar, nós queremos Te bendizer e dizer: só Tu és santo. A Tua palavra diz que os anjos cantam incessantemente, e eles cantam, Senhor, a glória. Diz que a criação canta, Senhor, as maravilhas das Tuas mãos. Por isso, Senhor, nós queremos Te entronizar. E eu quero Te pedir, Senhor, passeia em cada coração todo fardo, todo jugo,
Tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti, toda tristeza, todo peso espiritual, Senhor, vai caindo por terra. E tudo aquilo, Deus, que não é o Senhor, que não provém do Senhor, vai deixando, Senhor, agora. Cada uma dessas vidas na liberdade do Espírito, para poderem, Senhor, Te adorar, ouvirem a Tua voz, experimentarem aquilo que Tu tens, Senhor. Tu és Pai, um Pai que não tem apenas amor, mas Tu és a essência do amor. E essa noite, nós precisamos desse amor. Nós precisamos desse toque, desse cuidado, dessa bondade, dessa misericórdia e dessa graça. Por isso nós Te entronizamos e declaramos: Tu és bem-vindo. E que nesse momento suba como incenso diante do Teu trono o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor possa enxergar e receber. A Tua palavra diz que o Senhor inclina os ouvidos e deita a face para ouvir a oração, Senhor. Então ouça, que o Senhor verdadeiramente possa ouvir essa noite, possa se manifestar e possa ter liberdade de curar cada mente, corpo, alma, espírito e coração essa noite. Porque nós não queremos sair da mesma forma, nós não queremos que o Senhor nos enxergue como saindo da mesma forma. Pelo contrário, nós queremos Te entronizar e Te dizer: bem-vindo, 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 Santo Espírito. Toma o Teu lugar de honra, e que o Senhor possa receber toda honra, glória, louvor e majestade. Passeia, Santo Espírito, passeia, Santo Espírito, passeia no nosso meio e recebe toda honra, glória, louvor e majestade. Que a adoração suba, Senhor, como um incenso. Nós queremos Te entronizar, Senhor, em todas as coisas. A Ti toda honra, glória, louvor e majestade. Que a Tua paz, sol se pôr e a Tua paz, noite chegar, nos inunde, Senhor. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele é o Deus da tua salvação. Declare isso com fé. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se enche de fé, vamos declarar isso mais uma vez. Se o mar me submergirá, creia nisso, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Com fé, declare isso com fé. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus da nossa salvação, Pai. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus da nossa salvação, Pai. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nós te adoramos, 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 nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus. E quando nós nos deparamos diante dessas situações, ó Deus, em que parece que o mar vai nos submergir, parece que nós não vamos sair dessa situação, ó Pai, mas a Tua mão é aquela que vai nos tomar e vai nos fazer andar sobre as águas, Pai, em nome de Jesus. É diante dessa situação, Pai, que o Senhor vai se mostrar cada vez mais, que o Senhor nunca esteve distante, mas que o Senhor sempre esteve próximo a nos tirar dessa água e mostrar que é o Deus da nossa salvação, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor é o Deus da nossa salvação, Pai, em nome de Jesus. E ainda que o mar em nossa volta, Pai, esteja bravio, o Senhor é poderoso para acalmar a tempestade. O Senhor é poderoso para acalmar o mar, ó Pai, em nome de Jesus. E mostrar que é o Deus da nossa salvação. Que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Que
que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Por isso nós te adoramos, por isso nós te adoramos, por isso nós te louvamos, por isso nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Não é somente quando tudo está favorável, não, Pai, mas é quando não está favorável mesmo. É aí que nós temos que acreditar, Pai, que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Que o Senhor é o Deus da nossa salvação, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Diga: ao único que é digno de receber, só tu és, Jesus, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroe Ele nessa noite. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos declarar a único novamente. Declare nessa noite, coroe Ele com honra, com glória, com o som da tua adoração nessa noite. Se você não conhecer a letra, diga palavras de amor a Ele, diga o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto a misericórdia dEle é incomparável com as nossas vidas. Diga nessa noite. Deixa o Senhor ouvir a sua voz nessa noite. Nós te coroamos, Jesus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Erga suas mãos e diga: coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroe nessa noite. Nós te coroamos com honra, nós te coroamos com glória, Rei. Nós adoramos o Teu santo nome, Yeshua. Esse é o som da sua noiva, Jesus. Nos rendemos aos Seus pés, Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroe novamente, diga: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo
levante a sua mão e declare isso de todo o coração. Aleluia. Suba como um incenso o som da sua voz. Recebe, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Você pode aplaudir a Deus essa noite. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Pode se assentar, fique à vontade. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Sabe, queridos, nós temos vivido tempos de intimidade às quintas-feiras, no meio das campanhas. O Senhor deu a direção de nós vivermos e mergulharmos cada vez mais nessa intimidade e nesse relacionamento. É impossível você querer ouvir a voz de alguém e reconhecer essa voz, se você não se abre para viver uma experiência real com essa pessoa. Por mais que você ouça, vai ser difícil você confiar naquilo que está sendo dito. Quando nós cantamos no comecinho, isso é um verso que diz: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Nós precisamos ter isso nos nossos corações. Sabe, queridos, existe uma diferença muito grande entre você estar totalmente consciente daquilo que você vive e faz pela força do seu próprio braço ou pela sua capacidade mental, de conhecimento, de tudo aquilo que você viveu, aprendeu, estudou culturalmente, em termos de ensino, de capacitação. Mas existe uma diferença quando nós falamos de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele escondeu dos sábios para que Ele pudesse entregar àqueles que são humildes. E Deus agradou-se de fazer e de não compartilhar algumas coisas, porque não é simplesmente aquilo que nós lemos, mas é aquilo que o Espírito revela. Você pode ler a mesma palavra 50 vezes, e ela pode soar de 50 maneiras diferentes ao seu coração. E em cada situação que você está vivendo, Deus, através do Espírito, Ele tem um poder sobrenatural de pegar uma mesma palavra e distribuir de uma forma que todos podem dizer: foi para mim. Era exatamente o que eu estava precisando ouvir. E são nesses momentos e nessas horas que a gente entende que Deus, Ele é muito maior do que qualquer coisa que nós talvez já tenhamos conhecido. Porque Deus, a sua palavra diz que o seu poder é absoluto porque Ele é onipotente. Mas Deus não se apresenta como um Deus onipotente. Ele é onipresente, está em todos os lugares, mas Ele não se apresenta como onipresente. Ele se apresenta como um pai de amor. E é interessante você entender que alguém que tem todo o poder e toda a autoridade, e que todas as coisas estão sujeitas à sua vontade, porque a palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há o que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, quando nós entendemos que Deus, Ele tem poder, o controle do tempo nas suas mãos, para que nós possamos viver ou deixarmos de viver exatamente aquilo que Ele quer. Mas Ele não se apresenta dessa forma.
Ele nunca vai chegar para ninguém e dizer: eu sou o Senhor Deus onipotente. O único que percebeu, se você for pegar a Bíblia em vários momentos, você vai perceber que alguns homens, alguns reis, assim como o Faraó, eles perceberam que Deus, ele era todo poderoso. Mas Deus não se apresentou como Deus todo-poderoso. Ele se apresentou como um Deus que ouviu o clamor de um povo cativo. E ele disse: eu vou libertar meu povo. É diferente você demonstrar aquilo que você pode, quando o propósito e a motivação são amor, graça e misericórdia. Deus não simplesmente manifesta aquilo que Ele é, para que Ele possa ser conhecido, mas Deus revela quem Ele é, para que Ele possa ser conhecido. A palavra de Deus diz, lá no Salmo, de número 42, no verso 5, Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe, queridos, eu acordei a madrugada passada exatamente com Deus falando isso comigo. E eu despertei, e quando eu percebi, eu estava repetindo esse texto. E quando eu notei que eu havia despertado, eu estava dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E o Senhor falou muito forte comigo e disse: é exatamente isso que eu quero que você leve. Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando Davi faz essa declaração, assim como um outro único versículo que nós vamos ler, pode deixar esse versículo aqui. A palavra de Deus diz que Davi enfrentou inúmeras lutas e adversidades. E uma das piores batalhas que Davi enfrentou foi contra si mesmo. Porque Davi tinha todo o poder que é dado a um homem, Davi tinha na terra, como o maior rei de Israel. Davi unificou todo o reinado. Em 40 anos ele foi mais próspero do que qualquer outro. Só que ele tinha inúmeras dificuldades. Por quê? Porque o Senhor dá coisas a pessoas normais, humanas e naturais. E nós achamos muitas vezes que Deus vai dar poder e autoridade, em muitos momentos vai distribuir dons e talentos para pessoas que são fora da curva, que são acima da média. Mas para que Deus haveria de distribuir e fazer isso, se Ele é acima da média? E nós somos dependentes do amor e da misericórdia. E a palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra, que aquele que bate, abre. Mas a mesma palavra diz que quando você espera e confia, você tem os desejos do seu coração concedidos. O que nós precisamos entender, que o salmista continua dizendo: e por que te perturbas em mim? Sabe o que acontece? O centro das nossas emoções são a nossa alma, onde nós somos todos os dias bombardeados por coisas do passado, do presente e a expectativa pelo dia de amanhã. Quando nós vivemos frustrações, o nosso presente ele vem passando em arrasto. Nós vamos arrastando correntes em muitos momentos, porque nós olhamos aquilo que nós já vivemos e nós temos a tendência natural, como se precisássemos de alguém que nos acusasse. Nós temos a tendência natural de nós mesmos nos acusarmos. Nós somos os maiores críticos que alguém pode ter de nós mesmos. Todas as vezes que nós olhamos, nós temos frustrações por coisas que nós não alcançamos, e muitas vezes elas são mascaradas por coisas que já alcançamos ou conquistamos. Mas todo ser humano, invariavelmente, por mais que ele tenha alcançado, ele não consegue colocar dentro de si mesmo uma coisa que se chama paz, que excede todo o entendimento. Porque isso vem do Senhor. Quando Jesus sai dessa terra, e ele diz: é necessário que eu vá para que o outro venha, o meu Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, e eu vou deixá-lo para que vocês saibam
que vocês vão ter um mantenedor, um ajudador, um sustentador, alguém que em todo momento ele vai estar presente. Mas esse Espírito, ele não vai ser simplesmente algo que vocês vão olhar e vocês vão ver, ou vocês vão perceber. Ele vai procurar lugares onde ele possa fazer morada. Mas o meu Espírito, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em vós. E por habitar em cada um de nós, o Senhor deixa dentro de nós aquilo que até aquele momento só era possível falar, ver, ouvir e tocar, que era Jesus encarnado. Quando ele vai, ele mostra e diz na sua palavra que muito melhores seríamos nós, porque benditos seriam os que não viram, mas creram. E não somente aqueles que estavam com ele. Por quê? Porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando ele diz, bendito são os que não viram, mas creram, ele está dizendo para mim e para você, se você tem fé, e você me enxerga através dos olhos da fé, você se torna bendito. Alguém bendito, alguém que é bem falado, e bendito aos olhos de Deus, significa que você tem um Pai que te defende e que se encarrega da sua vida todos os dias. O que nós precisamos entender, que o salmista cobra de si mesmo num determinado momento da vida dele, assim como todos nós cobramos, e ele diz, o que está acontecendo? Por que você está tão atribulado? É como se ele estivesse falando na frente de um espelho. Como todos nós, às vezes quando você acorda, na expectativa de que as coisas mudassem, e muitas vezes elas não mudam, porque Deus, quando ele vai mudar uma situação, ele precisa primeiro mudar as pessoas, porque não adianta mudar o cenário, se você não muda as pessoas, o cenário só vai ser variado, os problemas, eles vão continuar. E o triste, não é você ter um problema num dia de sol, não é você ter um problema no dia de chuva, o triste é você achar que você é um problema em todos os dias. E a palavra de Deus diz que o salmista começa a cobrar de si mesmo, por que você está se perturbando tanto? O que é que está acontecendo? E é interessante que ele começa a falar consigo mesmo. Por quê? Porque em muitos momentos das nossas vidas, nós ouvimos as pessoas falarem. E nós tomamos como uma verdade absoluta aquilo que nós ouvimos. Quando alguém diz que você é menos do que você é, em muitos momentos você toma isso como uma verdade. Quando você escuta lá no seu trabalho, que de repente você é isso, aquilo, aquele outro, na sua família, a coisa mais comum que existe é alguém dizer de alguém da família, eu sabia que esse aí nunca ia dar em nada mesmo. Essa é a realidade. E nós tomamos isso como uma verdade absoluta. Só que o salmista, ele estava cansado de ouvir as pessoas dizendo, e antes de tomar para si como uma verdade absoluta, ele começa a ele mesmo a declarar, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que é que está acontecendo? E ele continua, espere em Deus. Por quê? Porque ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo no dia de hoje aquilo que ele foi há 2000 anos atrás. Ele continua sendo o mesmo aquilo que ele foi há milênios atrás. Ele continua sendo o mesmo Deus que lá atrás olha para um homem chamado Abraão e diz assim, oi, você é meu amigo. E a fé agora eu estou colocando sobre a sua vida, chamado amigo de Deus. O mesmo Deus que olha para o salmista e diz assim, achei o meu servo Davi, um homem segundo o meu coração. Esse mesmo homem, nos momentos de tribulação da vida dele, ele faz declarações que no mesmo instante, talvez você não tenha esse conhecimento, mas o livro de Salmos não era para ter numeração. Salmos são cânticos, são músicas, são palavras que foram salmodiadas. Isso não era para dizer Salmo 42, verso 5, isso aqui é algo que é falado
simplesmente de maneira contínua. É como uma oração. Você não consegue dizer para Deus: Senhor, eu me coloco diante da tua presença, verso 1, e eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, verso 2. Senhor, eu peço que o Senhor sonde o meu coração em tudo aquilo que eu estou vivendo, verso 3. Senhor, eu quero te pedir essa noite que tu abras as janelas dos céus, verso 4. Não é assim. Então não foi assim que foi escrito, nem declarado. Ele simplesmente disse: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Você está entendendo qual é a diferença? É você declarar para si mesmo, para si mesma, entender que aquilo que nós estamos vivendo, talvez naquele momento, seja uma luta ou uma adversidade, mas nós temos que enxergar como Deus enxerga, numa grande oportunidade de nós rompermos os nossos limites. E nós temos limites que foram estabelecidos culturalmente, socialmente, em termos de religião. Aquilo que nós muitas vezes desde o passado aprendemos a ter com Deus. Às vezes você aprendeu a ter com Deus um relacionamento onde Ele está lá e você está aqui. E é melhor que Ele fique lá e você aqui. Por quê? Por que Deus vai olhar para mim? Como todos ou muitos dizem, Deus tem mais o que fazer, eu tenho coisa mais importante para fazer. Não, Ele não tem coisa mais importante para fazer. Porque a palavra de Deus diz que o Pai ama estar com os filhos e o Senhor ama abençoar os seus filhos. A palavra de Deus diz que se Ele não nos amasse da forma como Ele nos amou, Ele não teria entregue quem Ele entregou. Aquele que não poupou o seu único filho, não nos daria conjuntamente com Ele as demais coisas? Sim, todas as coisas, porque a palavra de Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você entende que ele está salmodiando, ele está cantando, mas aquilo que ele está fazendo, no entendimento dele, ele não está louvando. Ele está abrindo o coração, ele está rasgando o coração, e ele está fazendo uma declaração para ele mesmo. Sabe o que nós precisamos? Entender que quando você quer conhecer Deus de verdade, é necessário em algum momento da sua vida, que você pare e diga isso para Ele: eu quero te conhecer, eu não quero mais saber de religião, eu não quero saber de muleta, eu não quero saber daquilo que eu preciso ter, me apegar, ver ou tocar para te sentir. Eu quero simplesmente te sentir, porque a tua palavra diz que o Senhor, para aquele que te busca, e te busca de todo o coração, vai te achar. Então eu quero te conhecer, eu quero ouvir o Senhor falar, seja de maneira audível, seja através de alguém, seja através de uma palavra revelada, seja através da presença do Espírito, porque o Espírito, quando ele vem, você sente paz. Você pode estar vivendo uma turbulência, você pode estar vivendo a tempestade, você pode estar vivendo um caos, mas você sente a paz. Existe uma diferença grande em você acordar às 3 da manhã e você ser desperto às 3 da manhã. Quando você acorda às 3 da manhã, você começa a procurar o motivo pelo qual você acordou. Quando você é desperto por Deus às 3 da manhã, não adianta procurar o sono, porque o sono não vai vir. O Senhor quer falar com você. E é tão bom, porque aí quando você dorme, você cochila, na hora que você acorda de manhã, você acorda simplesmente repetindo aquilo que Deus estava falando. E isso é o que substitui nos nossos corações, muitas vezes, o entendimento e o conhecimento que nós temos. A palavra de Deus, para completar isso, lá no mesmo Salmo, só que de número 27, no verso 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. O mesmo salmista. Quando você vive numa época onde Cristo não havia nascido, só tinha uma forma de você servir a Deus, era obedecendo os mandamentos. E era você se consagrar
e entender que aquilo que representava Deus era uma arca maravilhosa. E nessa arca que continham as tábuas e todas as coisas, aonde ela estava representava a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que no templo que foi construído, no lugar reservado chamado Santo dos Santos, ali para aquele povo, naquela época, habitava a presença de Deus. Só que quando Jesus vem, diz a sua palavra que quando ele morre o véu é rasgado de cima a baixo. Não há mais Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos passa a ser o seu e o meu coração, porque o Espírito vai habitar em nós. Então quando você quiser encontrar Deus, você não vai encontrar Deus, você vai encontrar Deus dentro de você. Quando você olhar e você disser, se revela, eu sei que o Senhor faz morada em nós. E se o Senhor procura um lugar para fazer morada, eu quero que o Senhor faça morada na minha vida. Porque eu não quero mais viver essa situação. Eu não quero mais dizer para mim mesmo, por que é que você está tão abatido? Por que é que você está tão estressado? Por que é que você está tão nervoso? Por que é que você está tão preocupado? E é isso que acontece muitas vezes de madrugada. Quando Deus te desperta, Ele quer falar com você e Ele quer te revelar coisas que muitas vezes vão impedir que você viva esse opróbrio e esse engano. Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe por que Davi está dizendo isso? Porque ali está a presença. Eu quero morar nesse lugar todos os dias, porque eu quero estar perto da presença. Queridos, quando você tem tudo, é fácil você alcançar. Quando você é alguém atemporal, fora do seu tempo, e você busca essa presença como Davi buscava, é lógico que você vai encontrar. Só que aquilo que ele tinha na mão, aquilo que ele tinha como entendimento, era que se ele tivesse naquele lugar, todos os dias indo naquele templo, ele poderia sentir a presença de Deus, porque ela estava ali, a presença que estava caracterizada naquela arca estava ali. Só que hoje, nós temos todos os dias a presença de Deus. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que desde a criação, na fundação de todas as coisas, na viração do dia, o Senhor vinha todos os dias para falar com Adão e Eva. No começo, era com ele, depois com eles. Diz que todos os dias vinha o Senhor na viração do dia, para que ele pudesse conversar, para que ele pudesse ter este relacionamento. Quando o homem pecou e tudo se afastou, a palavra de Deus diz que Deus manda Jesus para que essa intimidade fosse reconstruída e refeita, não tendo mais separação. Nós temos livre acesso ao trono desse que eu estou dizendo para você, que o salmista todos os dias ele fazia essa declaração. O que nós precisamos entender é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Você tem poder e autoridade dada por Deus para dizer, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espero em Deus, porque eu ainda o louvarei. E se eu estou dizendo que eu vou louvar, eu vou louvar, porque a palavra de Deus diz que o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Talvez não seja na minha hora, talvez não seja no minuto, talvez não seja naquela mesma madrugada, mas uma coisa você precisa ter no seu coração: Ele responde. Ele responde. Ele continua dizendo: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Naquela época, alguém tinha que te ensinar. Alguém tinha que te dizer o que estava escrito na Torá, lá no Pentateuco, nos livros, para te dizer o que estava na lei, e aquilo que estava na lei, o que representava para a sua vida. Quando Jesus vem e o Espírito passa a habitar, a palavra de Deus diz que nós temos livre acesso ao trono, e a única coisa que Deus não quer saber é daquilo que eu posso ou não posso fazer. Sabe o que Deus espera ouvir? Pai, e aí? Está difícil, está complicado, tem dias que eu não sei o que fazer,
Aliás, tem dias que eu não quero falar, eu quero só te ouvir. Mas eu sempre erro, porque mesmo querendo te ouvir, eu falo mais do que devia. Porque eu quero apressar o processo. E eu quero dizer para o Senhor que o Senhor precisa se apressar. Então talvez, se eu demonstrar, o Senhor vai enxergar. Mas eu não enxergo a sua aparência, eu enxergo o seu coração. Você não precisa demonstrar, você precisa abrir a sua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que nós precisamos entender é que quando Davi diz essas duas declarações, numa ele diz, só existe um lugar onde existe refrigério e refúgio, é na presença de Deus. Só existe um lugar onde essa paz, ela pode me sustentar em momentos que se tornam insuportáveis. É quando o Senhor se revela. Mas para Deus se revelar todos os dias, é necessário que você deseje todos os dias. É necessário que você diga para o Senhor: Pai, a gente acordou e eu tenho que começar mais um dia. Talvez o roteiro já esteja escrito. Talvez aquilo que eu tenho que viver esteja com certeza escrito pelas mãos de Deus, mas eu já tenho um roteiro, seja por qualquer coisa que eu estou vivendo. Problemas, lutas, trabalho, adversidade, mais lutas, problemas, trabalho, adversidade. De vez em quando trabalho, adversidade, problemas, lutas, a gente muda a ordem dos fatores, mas o resultado, em muitos momentos, é o mesmo. Sabe qual é o resultado? Senhor, onde é que tu estás? Porque parece que o Senhor não me ouve. E aí a gente começa a viver uma infinidade de dias repetitivos, cansativos, porque esse é o propósito do inimigo, que você se canse de viver as mesmas coisas. E hoje, o que não faltam são pessoas cansadas, desanimadas e dispostas a não viver mais as mesmas coisas. Mas o mundo aí diz que para as pessoas não viverem as mesmas coisas, elas têm que fazer aquilo que elas querem. E a palavra de Deus diz: me deixa sonhar em você e através de você, e eu vou fazer aquilo que você quer. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quando você aprende a confiar e a esperar, como o salmista diz, e você aprende a todos os dias dizer para você mesmo: ei, Alessandro, por que você está tão irritado? Cara, por que você está tão nervoso? Cara, por que você está tão preocupado? Quem é que fez até hoje? O Senhor. Quem é que vai fazer amanhã? O Senhor. Então não estou entendendo. Vai adiantar ficar assim? Não vai não. Mas quem sabe, se o Senhor me ver irritado, o Senhor vai falar: coitado. Não vai não. Sabe por quê? Porque Deus te enxerga como você é. E se tem uma coisa que Deus não faz, é desistir de queda de braço. Eu estou para conhecer um ser humano debaixo do sol que ganhou uma queda de braço com Deus, que disse: eu não faço, e falou para Deus: se o Senhor quiser, é o Senhor que faça, e ele tenha feito. É o contrário. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque é na fraqueza que sois fortes. Então são nesses momentos, quando você diz não dá mais, é aí que ele diz: dá. Mas eu não consigo. Consegue, porque eu sou contigo. Eu não tenho mais para onde ir. Você não vai para lugar nenhum. Você já está na palma das minhas mãos. Eu não tenho para onde correr, para onde fugir. A ideia é que você não corra e não fuja, que você permaneça na palma das minhas mãos. E o que é que o Senhor vai fazer? O que é bom, perfeito e agradável. E quando eu vou perceber? Quando você aquietar o seu coração e disser para a tua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Está entendendo onde Deus quer chegar? Deus está chamando e está dizendo: ei, vem, acredita, espera, faz prova.
Mas você acabou de falar que se eu resistir, ele não vai fazer. Fazer prova não é resistir, é permanecer. O Senhor não vai fazer hoje, eu vou continuar com o Senhor. Mas quem disse que eu vou fazer amanhã? Não importa, eu vou continuar com o Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor conhece o meu coração. E que não importa a adversidade, o Senhor disse que eu só precisava te entregar uma fé minúscula desse tamanho, foi o Senhor que disse. Se ela for semelhante a um grão de mostarda, e você não duvidar nesse pouquinho, você pode olhar para o monte e dizer, sai daqui e se joga no mar. O monte que ele está dizendo são todas as coisas que se levantam e se opõem à sua vida. O monte pode ser aquilo que você está vivendo hoje. Um monte pode ser uma luta, uma enfermidade, um problema na família. Um monte pode ser quando você chega em casa, você fala assim, meu Deus, não sei de onde veio o vento, não sei para onde ele sopra, só sei que ele derrubou tudo. É exatamente isso. Só que Deus continua sendo Deus. O que nós precisamos acreditar e levarmos essa noite é que quando você desenvolve uma vida de intimidade com o Senhor, algumas coisas na sua vida vão perder a importância. Você não vai dar mais importância para briga, confusão, contenda, reclamação, murmuração você não quer mais, sabe por quê? Porque toda vez que você murmura, você só entristece o coração de Deus. Quando eu murmuro numa situação e eu digo para Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo, o Senhor não me ama, o Senhor não me gosta, o Senhor não me quer. Se o Senhor me gostasse, me quisesse, o Senhor não permitia que eu estivesse vivendo isso. Agora quando você aquieta seu coração, e você olha para dentro de você e diz, ei minha alma, porque estás tão abatida? Porque você fica se batendo dentro de você, se você não pode acrescentar um dia de vida à sua vida? Porque você está tão abatida, se degladiando, se não pode cair um fio de cabelo da sua cabeça, sem que Ele conte. Por que você insiste tanto em sofrer por antecipação, se aquele que começou a boa obra é justo e fiel para completar? Está entendendo? Que essa noite você possa sair daqui com uma certeza. Davi, ele deitava naquele palácio com os homens mais valorosos e com o melhor exército da terra, os valentes de Davi. Homens que sozinho, numa batalha, conseguiam enfrentar 200 homens e ainda não eram os mais fortes. Eram esses os amigos que ele tinha e os seus fiéis escudeiros do lado de fora. Mas quando ele deitava, ele dizia, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Está entendendo? Não é o cenário, não é o que você tem ou o que falta, é com quem você está, aonde você estiver e todos os dias da sua vida, porque Deus não se arrepende. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Fica à vontade, irmã. Vem cá. Sabe, queridos, é uma alegria e um privilégio. Essa irmã foi ovelha do meu pai. Um homem de Deus abençoado. Ele era um pouquinho mais duro do que eu, né, irmã?
Mas eu louvo a Deus por isso. Um dia, há 10 anos atrás, nesse lugar, eu vi Deus curar a vida dela. Vira e mexe, ela não tinha o que fazer, ela ficava andando de SAMU para cima e para baixo, quase morrendo. Ora por ela, porque ela está morrendo, está no SAMU indo para o hospital. Que diabo desgraçado. E um dia, o Senhor tocou. Nunca mais, né, irmã? Pode passear de SAMU, né? Já fica, irmã. Mas você parou de passear de SAMU, né? Já sabia os nomes, os itinerários. E ela quer dar um testemunho. Eu louvo a Deus. Seja bem-vinda. Essa casa sempre será uma porta. Sabe disso. Boa noite, irmãos. Muitos aqui já me conhecem, né? Meu nome é Najara. Eu estava sentada e pensando comigo como é edificante a gente falar sobre o testemunho de Jesus Cristo, sobre o testemunho de Deus. Há uma semana atrás eu estava na UTI de um hospital. Eu venho lutando contra um câncer há 3 anos. Essa fase que ele falou que eu vivia passeando de SAMU, eu estava ensaiando, né? 3 anos eu recebi o diagnóstico de um câncer de mama. E nesses 3 anos eu passei por 7 cirurgias. E essas 7 cirurgias que eu passei, elas permitiram que eu tivesse a convicção de que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Por isso que eu levantei. Que quando a gente não crê, quando a nossa fé está menor do que um grão de mostarda, sempre tem um irmão que crê mais do que você. E mesmo você sendo de uma outra igreja, né, uma outra denominação, independente de qualquer coisa, o testemunho sobre Jesus Cristo, o testemunho sobre Deus, ele é de uma importância inenarrável. Eu me vi aqui nessa igreja há mais de 10 anos atrás, há 13 anos atrás. Eu tive a minha filha aqui dentro. Minha filha tem 13 anos. E o Senhor vem falando muito forte. Volta. Volta. Volta a testificar de mim. Volta a falar de mim. Fala o que eu fiz por você. Todas as vezes que eu fui para o hospital, eu achei que eu não fosse voltar. Todas as vezes eu fui entubada. E todas as vezes eu falava para o Alessandro, olha, não vem aqui no hospital não, que isso é meio estranho, irmão. Senão eu vou. Tô até evitando ficar com o braço para cima, né? Porque se eu fico com o braço para cima, ele puxa. Então, assim, irmãos, a importância do testemunho. A importância de dizer que o mais importante, que o nosso maior foco é voltar à presença dele. Não existe trabalho. E quando você acha que o seu trabalho é mais importante, ele para você. Ele para você. Ele para você de uma forma tão sobrenatural como aconteceu comigo. Eu sou um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz. Eu estive 7 vezes no hospital. E essa última vez que eu estive na UTI, o médico falou para mim, você só sai daqui dia 23. Entrei em contato com o Alessandro, ele falou para mim assim, olha, já tá dando trabalho, né, cara? E eu disse para ele, pois é, irmão. Mas naquele dia que eu falei com ele, eu já estava cansada de não dormir, porque na UTI ninguém dorme, né? Não sei para que é aquilo, mas tudo bem. E de clamar, porque eu tenho uma filha pequena e o meu maior desejo é viver na presença do Senhor. E o Alessandro falou para mim assim, não é que eu estou glorificando o Alessandro, não, ele sabe disso. Eu estou dizendo que ele é um homem que realmente fala com o Senhor. E não é a primeira vez que ele fala para mim, olha, Najara, presta atenção porque você vai embora. Nós vamos ter resposta antes de 5 dias.
Eu falei, como assim? Eu tenho que tomar um antibiótico, eu tenho que ficar aqui. E o médico falou que a bactéria estava muito intensa, eu fazia exame um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Toda furada. Eu sempre odiei injeção. E, no entanto, fiquei igual uma peneira. E o Senhor falando comigo, creia, acredita. Mas a minha fé estava tão assim que eu estava com dificuldade. E eu estava perguntando ao Senhor, por quê? Eu não perguntei para quê. Por quê, Senhor? Por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Por que isso? Ele disse para mim, você vai sair antes dos 5 dias. No dia seguinte. Que eles tinham falado que eu discutisse e eu vou voltar a fazer a cirurgia para poder limpar novamente a região. A médica falou, você vai para casa. Então, irmãos, a importância do nosso testemunho. Edificar um homem de Deus não significa que você tenha que falar que ele é o melhor homem do mundo. Você tem que dizer que ele é segundo o coração de Deus, como Davi. Sim, ele é muito mais que isso. Porque eu testifico para vocês a importância do testemunho, a importância de falar com o Senhor. Há muito tempo atrás ele disse para mim, olha, eu morava na estrada do Boi-Mirim, e ele disse para mim, você vai sair de lá com os seus filhos, para ficar mais próximo da igreja, mas ainda não vai ser para sua casa. Eu saí da minha casa com os meus filhos, eu passei por uma enchente, e a única pessoa que estava lá, ó, segurando as minhas coisas junto comigo, era o Senhor e Ele. Hoje eu estou na minha casa, aonde Ele profetizou. E como eu disse, eu não adoro homens, eu adoro a Deus. Mas que possamos realmente buscar do Senhor a ajuda de um irmão que estiver mais próximo. Aquele que pode te dar um carinho, né, Juliana? Foi muito importante para mim essa semana também. Então, assim, que possamos crer sempre. E quando a gente está fraco, que a gente não consegue crer, que a gente possa encostar num irmão para que ele possa crer junto com a gente. Na palavra não fala que seja bom que sejamos 2, né? Para que quando um estiver capengando, o outro possa estar ali, né? Quando o outro insistir em colocar um salto e ele não consegue andar nem descalço, que o outro possa estar ajudando. Aleluia. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Mas o meu pedido essa noite é que nós possamos crer. Que possamos tirar 5 minutinhos para poder orar pelo nosso irmão. Porque quando nós estamos a serviço do próximo, nós estamos a serviço de Deus. E a partir do momento que o seu problema é grande, e o do seu irmão é maior, creia por ele. Que o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida através da vida dele. Vamos ter esses pensamentos. Eu até lembrei agora, eu sempre canto esse louvor, eu falo que o Deus que surpreende, Ele me ensina sempre. E eu preciso confiar mesmo sem compreender. E o Deus que surpreende, Ele me ensina todos os dias, até Ele fazer o sol brilhar novamente para mim. Que essa noite nós possamos sair daqui todos juntos, edificados com a mesma intensidade. Tá bom? Amo todos vocês. Aleluia. Põe a mão no seu coração por um instante, feche seus olhos. Obrigado, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é real e verdadeiro. Que aquele que te busca de todo o coração te acha. Que aquele que clama, o Senhor ouve. Que aquele que pede, o Senhor dá. Nós te louvamos, meu Deus, por essa noite. Porque nós estamos aqui, Deus, só para que o teu nome seja conhecido. Cada testemunho, Senhor, é para que somente um nome, diz a tua palavra, acima de todo nome, seja exaltado. Nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus Cristo. Pai, nós te entronizamos
e te louvamos. A ti toda honra, glória, louvor e majestade. A tua palavra diz que os anjos cantam hosana incessantemente, 24 horas por dia, Senhor. Eles te adoram e te glorificam. Diz que a criação canta, Senhor, as maravilhas das tuas mãos. Faça desse louvor a sua oração. Eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Você pode aplaudir a Deus essa noite. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Segura em ti. Aleluia. Abra suas mãos. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, e descansarei, pois sei que és Aleluia. Deus. Abra suas mãos. Queridos, saiam daqui debaixo dessa palavra. Em dias que
palavra na fraqueza é que sois fortes. Ela é uma verdade absoluta. Eu te louvo, Deus, porque eu pude ouvir a tua voz. E o Senhor ministrou a minha própria vida, Senhor. São nesses momentos que vale a pena essa intimidade, esse relacionamento. Quando você perde o medo de entregar, de confiar, de deixar Deus ser Deus e fazer aquilo que Ele bem entende. Saia daqui debaixo dessa palavra. Que o Senhor possa estender as mãos sobre a tua vida. E essa revelação, essa intimidade, esse relacionamento seja uma construção diária e um dia de cada vez. Que o Senhor verdadeiramente manifeste a sua presença e o Senhor glorifique seu santo nome. Que tu abras os céus sobre cada um de maneira incondicional. Eu quero profetizar, Senhor, que eles saem debaixo das asas do Altíssimo, guardados pelas tuas mãos, sustentados pela destra da tua justiça. Há um Deus justo, fiel e verdadeiro, que não mente, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que disse e faz, porque a tua palavra não pode voltar vazia, ela precisa cumprir o propósito. Senhor, em nome de Jesus, que eles saiam carregados, Senhor, pelas tuas asas, como o Senhor diz, que nos faria, Senhor, voar com asas como águias, tendo, Senhor, a percepção, a vida, a força, a virtude, o vigor daquilo que só o Senhor tem. Que eles inundem, Senhor, com essa mesma paz as suas casas, as suas famílias, Senhor. Onde eles puserem a planta dos pés, Senhor, que o Senhor entregue por amor e misericórdia. Que eles sejam luzeiros aonde eles estiverem, e que o rosto de Cristo, o Senhor, resplandeça sobre cada uma dessas vidas, Pai, sendo o teu amor, bondade e misericórdia. Oh, Santo, 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 Santo. Aleluia. Sobre a tempestade eu voarei. Simples desse jeito. Sobre as águas tu Graça, também amor e misericórdia. descansarei, pois sei Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Aleluia. erguendo o peito, sobre a tempestade eu voarei. Aleluia. Sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Um instante na presença de Deus é o suficiente para Deus mudar todo o cenário. Sai daqui debaixo dessa palavra. Domingo 10h30 nós estaremos aqui novamente. A partir de quinta-feira, na próxima, o Senhor me deu a direção de nós startarmos uma campanha. E nós vamos abrir o jejum na próxima quinta-feira. Nós vamos fazer o mês de junho, às quintas-feiras. E o Senhor deu a direção muito clara. O Senhor falou para mim que nessa campanha nós vamos quebrar os grilhões.
Só pedir uma coisa para vocês. Busquem de Deus direcionamento, que o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. Algumas coisas que estão paradas e paralisadas vão ser desembaraçadas. E nós vamos entrar numa batalha espiritual. Mas a palavra de Deus diz que o nosso general já foi adiante, e ele é o nosso general de guerra. E nós vamos declarar como eles declaravam lá atrás. O Salmo 24, quando um exército chegava às portas da cidade e o portão era levantado, todos sabiam que não era para haver a batalha, a cidade se rendia. O Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vocês estão entendendo? Eu creio, o Senhor tem sido muito claro. Nós vamos estar entrando num tempo profético novo sobre o ministério, e vocês vão saber disso. Na próxima quarta-feira nós vamos viver algo que é da parte de Deus, sobrenatural. E na próxima quinta-feira, no primeiro dia de campanha, nós vamos compartilhar com todos vocês. Mas que vocês tenham nos corações, é chegado um novo tempo. As portas vão ser escancaradas, porque o Senhor já disse que faria. Amém? Abra suas mãos, que o amor de Deus, a graça, a comunhão, a consolação, a vida, a verdade de um Espírito Santo que é real e verdadeiro, amoroso e conselheiro, sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, seus planos, seus propósitos, sobre todos e sobre toda a igreja de Jesus Cristo, de hoje para sempre. Amém, amém e amém. Sai daqui debaixo dessa palavra, em nome de Jesus.